Olá, bom dia. Está começando mais uma edição da Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E para reforçar a luta contra esse tipo de trabalho, foi lançada uma campanha nacional. Infelizmente, todo ano são feitas mais de 4.000 denúncias de exploração de menor. Com o tema Toda Criança é Nossa Criança, diga não ao trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho lançou hoje uma campanha contra o trabalho precoce. De 2014 a 2018, o Ministério Público do Trabalho registrou mais de 21.000 denúncias de trabalho infantil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil. Dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo mostram que entre 2003 e 2018, 938 crianças foram resgatadas de condições análogas à escravidão. A Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente esclarece que a prática pode trazer prejuízos graves à formação física, intelectual e fisiológica das crianças ou jovens. O Ministério Público do Trabalho enfatiza que só a partir dos 14 anos os jovens podem exercer atividades de formação profissional, apenas em programas de aprendizagem e com todas as proteções garantidas. A Comissão Mista do Orçamento aprovou o crédito extra de quase 249 bilhões de reais que o governo pediu. O dinheiro vai ser usado para pagar despesas como aposentadorias e programas como Bolsa Família. A sessão da Comissão Mista do Orçamento começou com meia hora de atraso e logo depois foi suspensa. Senadores e deputados dos dois lados queriam conversar para chegar a um acordo e evitar obstruções. E deu certo. E nenhum de nós aqui nesse parlamento, independente do partido em que estejamos, independente da cor partidária, independente da ideologia, quer, obviamente, colocar em risco tais programas sociais. Construímos um acordo no diálogo, na boa conversa. O projeto de lei prevê a quebra da chamada regra de ouro. Por essa regra, editada na gestão Temer, o governo não pode se endividar para pagar despesas como aposentadorias e programas sociais. Mas, sem dinheiro em caixa, o executivo precisa de 248 bilhões e 900 milhões de reais para ficar em dia com o pagamento das aposentadorias de idosos e pessoas com deficiência, por exemplo. O projeto abre uma exceção à regra e o governo pode usar o dinheiro. Na quarta-feira, a comissão mista adiou a votação do tema por falta de quórum. No sábado, o presidente Bolsonaro fez um apelo para que a liberação do dinheiro extra fosse aprovada. Caso contrário, já teria que suspender o pagamento de benefícios a partir do dia 25 de junho. E depois de programas como o Bolsa Família, o Pronaf e o Plano Safra. Tem que ser aprovado, né? Não é por mim, é pelos que necessitam dele. Mas a oposição e os partidos aliados se entenderam, como eles disseram, pelo bem do Brasil. Os senhores deputados que o aprova, permaneça como se encontram. Aprovado. Senhores senadores que o aprovam, e as senhoras senadoras também, desculpe, permaneçam como estão. Aprovado. No destaque internacional, o presidente americano disse que a maior parte do acordo migratório com o México para evitar a imposição de tarifas não foi revelada. O líder americano afirmou que vai deixar que o país vizinho faça o anúncio. A negociação com o México é uma das alternativas propostas por Trump para evitar a imposição de tarifas sobre os produtos mexicanos. Este é o acordo que todos dizem que não existe, então vou deixar o México fazer um anúncio na hora certa. O México quer aprovar e aqui está o acordo. É muito simples, é uma página de um grande e ótimo acordo para ambos, o México e os Estados Unidos. O conteúdo da página não foi divulgado e Trump assegura que o pacto foi ótimo, mas não confirmou quando seria anunciado pelo México. Washington pressiona o país vizinho a aumentar a segurança na fronteira sul, a fim de conter migrações ilegais.
Para encerrar essa edição, cada brasileiro foi responsável no ano passado por 41 quilos de comida jogados no lixo. O desperdício, segundo a Fundação Getúlio Vargas, foi provocado por vários motivos, desde o desemprego até compras em excesso. Mas, para todo problema, existe uma solução. Vamos conferir na reportagem. A missão do Mesa Brasil, criado há 25 anos pelo SESC, é justamente evitar que alimentos em condição de consumo parem na lata do lixo. O Mesa Brasil ele foi criado pelo SESC aqui na cidade de São Paulo há 25 anos e depois ele expandiu para todo o Brasil. Então todas as capitais em que tem o SESC tem o programa Mesa Brasil. O programa repassa produtos de cerca de 900 empresas doadoras para mais de 1.000 instituições cadastradas. Para ser doador, basta ter um alimento para ser coletado, ele pode entrar em contato com as unidades do Mesa e nós vamos até ele fazer a coleta desses alimentos, que desde que estejam dentro do prazo de validade e em condições de consumo pelas pessoas que serão atendidas. Muitas das instituições que recebem esses alimentos não teriam como oferecer um prato tão variado para as pessoas atendidas, como neste centro de convivência em Osasco, na Grande São Paulo, que acolhe crianças e adolescentes. A gente ganha muito, às vezes, arroz, feijão, mas fruta, legumes, essas coisas, esses alimentos não vêm. E eles são fundamentais, né, para a alimentação das nossas crianças. Então, é o tesouro. Não demora muito para os pratos ficarem vazios. O sorriso no rosto das crianças diz tudo. E tá gostoso aí? Sim. Muito? Muito. Tava gostosa a sua comida? Sim, tava sim. Muito? Uhum. Ó. A Organização das Nações Unidas estima que 30% de todos os alimentos produzidos no mundo sejam desperdiçados. Iniciativas como essa do SESC com o Mesa Brasil ajudam a aproveitar um pouco destes alimentos que iriam direto para a lata do lixo. Mas não para por aí. Na zona leste da capital paulista, um projeto social cria hortas comunitárias em espaços degradados, beneficiando toda a comunidade da região com produtos orgânicos e desperdício zero. O projeto do Hans, que idealizou o Cidade Sem Fome, já mudou a vida de dezenas de famílias. A Cidade Sem Fome, ela realmente foi uma das pioneiras nesse processo e hoje, assim, a gente tem várias hortas e a ideia é usar cada vez mais os espaços públicos disponíveis para inserir pessoas que estão num grau bem acentuado de vulnerabilidade social. Foi o que aconteceu com o Valdir. Depois de 2 anos sem emprego, ele encontrou o sustento no projeto, onde está há 5 anos. Que a gente começa desde lá a gente prepara a terra, né? Aduba, faz a plantação, né? E cuida até o crescimento. Aqui a gente leva para casa, vende, faz tudo isso. O Erisvaldo tem uma história parecida. Não conseguiu emprego até conhecer o projeto da horta. Lá ele se encontrou. Era metalúrgico e hoje trabalha com a terra. E você gosta mais daqui ou prefere o trabalho de metalúrgico? Não, metalúrgico eu não quero mais não. Meu patrão já convidou para mim e eu digo, não dá. Já estou num grauzinho mais alto, estou melhor. Mexer aqui com a terra é melhor. Oh, mil maravilha aqui. Sem desperdício, que normalmente acaba embutido no preço dos alimentos. O resultado final seria a comida mais barata na mesa de todo mundo. Quando você desperdiça alimento, para a economia é ruim, pela lei da oferta e demanda, o preço do produto começa a ficar mais caro e a gente mostra, na verdade, uma economia arcaica, porque em 1930 já se fazia isso com café, porque queimava justamente o café para que o preço dele voltasse a subir. E por hoje é isso, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!